Então, primeiro, antes de mais, peço que acho que fica mais simpático para todos ver as caras dos outros. Portanto, peço que liguem os vídeos, se for possível. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer este convite para estar convosco hoje. E este título um pouco estranho, música religiosa em contexto teatral, é quase um acidente o título, no sentido de que originalmente foi-me pedido falar sobre música religiosa, eu trabalho nessa área, né? Incluindo nas minhas aulas, mas não é exatamente a área onde mais trabalho em termos de investigação, que é música no teatro. E não sei exatamente como, mas ficou com este título que por um lado é nem carne nem peixe, mas por outro lado permitiu-me pensar um pouco sobre precisamente uma questão que me tem interessado ao longo dos anos, que é toda a questão das fronteiras que criamos entre determinados tipos de música. Há uma música que devia acontecer numa igreja, por um lado, e música que deveria acontecer num teatro, por outro. E é aí que eu vou começar. E, portanto, eu vou partilhar a tela com o meu PowerPoint e vamos ir a partir daí. Ok. Ups. Portanto, temos aqui uma imagem à qual voltarei no final, mas eu chamo a atenção simplesmente para esta é um postal do início do século XX, e que mostra a procissão do Corpus Christi, o corpo de Deus, na Angra do Heroísmo. E visto que é uma procissão ao ar livre, tem espectadores. Ou seja, não é simplesmente um momento religioso, é um espetáculo. E nesse sentido, torna-se logo teatral. E é normal em qualquer procissão haver música, que pode ser através de bandas ou o canto. E este é um exemplo, digamos, de algumas questões que eu vou levantar ao longo desta sessão. E, portanto, vou começar um pouco falando sobre a abrangência desta apresentação, e começando com o que está no título desta série, Uma Viagem pela Cultura Portuguesa. E o que eu entendo por cultura portuguesa, não no sentido de que tipo de atividades, que há muitas definições possíveis, mas que eu quero simplesmente chamar a atenção para que a cultura não é só Lisboa, a cultura existe em todo o país, nas grandes cidades e nos lugares mais pequenos, e eu vou falar também sobre alguns lugares fora de Lisboa, fora do Porto, mas também a cultura portuguesa estende-se para as ilhas e também para o Portugal ultramarino, no sentido de que a herança portuguesa nas antigas colónias. E eu vou falar sobretudo sobre questões relacionadas com o século XVII até o início do século XX. E em termos de fronteiras, eu não vou criar fronteiras, antes pelo contrário, eu vou ligar o mais possível o que se passava no Brasil, para além daqui. Ou seja, esta apresentação usa como eixo Portugal-Brasil, como ponte o Oceano Atlântico. E claro que para haver esta ligação tem que haver deslocações de parte de pessoas. São as pessoas que deslocam
e levam a cultura para onde vão e voltam e trazem a cultura de onde vieram para casa outra vez. O que resulta coletivamente no intercâmbio, isso tudo através de viagens. Portanto, neste sentido, esta apresentação encaixa precisamente numa viagem pela cultura portuguesa. Ora, continuando com estas mesmas questões, eu quero ligar estas questões a certos aspectos de música e os espaços onde se realiza a música. E como eu disse, não me vou excluir minimamente a capital, mas como já podemos ver em algumas destas fotografias, vamos ver um pouco espaços muito diversos. Do lado esquerdo, em cima, temos imagens, isto tudo postais, eu tenho mania de fazer coleção de postais antigos. Estes são todos da minha coleção. Em cima, do lado esquerdo, há um excelente exemplo da arquitetura portuguesa barroca, mas não em Portugal. Esta é uma igreja no Recife, no Brasil. Embora eu veja muitas semelhanças, muito rapidamente, há uma igreja que existe em Vila Real, atrás dos montes, aqui, que exatamente fica numa, digamos, numa bifurcação e está no meio de bifurcação. Portanto, lá temos a arquitetura portuguesa barroca lá no Brasil. Do lado direito temos um teatro. Este é o velho Teatro São João do Porto, que existia de 1798 a 1908, foi destruído num incêndio em 1908, e no mesmo lugar existe o atual Teatro São João. Portanto, teatros não são só em Lisboa, são por todo o lado, exatamente como as igrejas. E, portanto, eu vou falar sobre igrejas, sobre teatros e fronteiras, eventualmente. Antes, pelo contrário, eu vou falar precisamente sobre a falta de fronteiras entre os dois. E a questão de deslocação, que, como eu já disse, tem a ver com as pessoas. As pessoas é que se deslocam. E temos duas imagens que, de certa forma, estimulam essa questão. Do lado esquerdo, em baixo, temos uma imagem de uma guitarrada em Coimbra, um conjunto de estudantes ao ar livre, mas claro que uma guitarrada, ou o conjunto de músicos estudantis não tem que ficar ao ar livre. Podem ficar num teatro, podem ficar num contexto doméstico. Portanto, é um grupo que pode mover-se entre vários espaços. E do lado direito, uma banda, esta é a banda da Guarda Municipal de Lisboa. Como podemos ver, temos todos os instrumentos em baixo, em frente, e os músicos sentados atrás. As bandas participam em muitos lugares. E não é só ao ar livre, que é talvez o lugar mais habitual, nos coretos e em procissões, mas antigamente, no século XIX, segunda metade do século XIX e do século XX, as bandas estavam muitas vezes envolvidas nas igrejas, isso especialmente na província. Nas grandes ocasiões, às vezes ficavam no adro, não é, fora da igreja, às vezes até entravam dentro. Portanto, a banda é um exemplo de um conjunto de pessoas que pode surgir em variados espaços. E continuando esta questão de cruzamento de espaços com tipos de música, eu levanto a questão do meu próprio título, música religiosa em contexto teatral, para mostrar um pouco como há muitas outras opções através de deslocação e intercâmbio, há uma certa fluidez sempre. Música religiosa ao ar livre, por exemplo, como já vimos nessa
nessa imagem inicial, especialmente em procissões, e assim tornam-se espetáculos. Música religiosa, hoje em dia, onde é que ouvimos as grandes obras de música sacra? Já não é mais na igreja. Não é? Uma missa de Mozart, de Haydn, de Beethoven, de Bach, seja quem for, pouca probabilidade há de ouvir numa igreja, mas em sala de concerto. Porque é importante, porque é diferente e, de certa forma, retira uma parte muito significativa do significado da obra em si. Porque perdemos o contexto original para o qual foi composto, que é uma cerimónia religiosa, e em sala de concerto já não tem o mesmo significado do que tinha quando o compositor escreveu a obra. Pode haver música religiosa em contexto doméstico, não é muito comum, mas, por exemplo, em algumas tradições protestantes, para além de uma tradição, eventualmente, de dar graças no início e no fim de uma refeição, pode-se até cantar uma canção ou qualquer coisa assim religiosa. Também a música doméstica pode eventualmente entrar em contexto religioso, embora haja muitas vezes resistência a isso. Mas hoje em dia não é raro encontrar guitarras entre os jovens nas igrejas, e guitarra não vem originalmente da igreja, é um instrumento que vem de fora, sobretudo do contexto doméstico. E a música doméstica pode existir num contexto teatral. Por exemplo, quando uma peça tem uma cena que se realiza numa sala de estar. No século XVIII, neste século XIX, era muito comum, por exemplo, nos entremeses portugueses, quer em Portugal, quer no Brasil, haver cenas em salas, em casas, em que a certo momento, normalmente eram duas meninas, decidem cantar uma modinha. Eles têm lá um cravo, um piano, ou qualquer coisa para acompanhar, ou eventualmente uma guitarra. E lá vão eles cantam uma modinha, que é uma espécie de canção de amor simples, que era muito popular nessa altura. E lá temos uma modinha, um tipo de canção doméstica num contexto teatral. E, por outro lado, a música teatral pode entrar em contexto doméstico. Quem tiver um piano em casa pode eventualmente querer cantar coisas que ouviu assistir ao teatro. Portanto, há este intercâmbio constante, esta fluidez entre tipologias musicais e espaços. E, portanto, no resto desta apresentação, eu falarei não só sobre música religiosa em contexto teatral, mas também o contrário, música teatral em contexto religioso. Eu trouxe 4 exemplos. Primeiro, o drama sacro. Em muitas culturas latinas, especialmente era o caso na Itália e também em Portugal, era habitual os teatros fecharem-se durante a Quaresma. Mas às vezes permitiam a abertura de teatros para dramas sacros, ou seja, tinham de ter uma temática ou bíblica ou eventualmente a vida de um santo. São várias opções. E acontecia em vários teatros, sobretudo na Quaresma, mas eventualmente noutros momentos ao longo do ano. E quem temos aqui do lado esquerdo é um folheto publicado em Lisboa sem data, mas terá sido provavelmente no início do século de 1980, porque o tipógrafo estava em funcionamento nessa altura. Este chama-se O Bruto de Babilônia e tem a ver com o rei Babilônia, Nabucodonosor, Nabucco, né, uma versão mais reduzida. E como podem ver, começa com um coro. Também há nesta edição um pequeno coro no início do segundo ato.
Ou seja, houve música no teatro, nesta obra, é uma música que é um drama sacro, ou seja, é música religiosa, mas não é música sacra, que para mim só acontece numa igreja, mas é música religiosa, devido à temática da obra em questão. Estes folhetos às vezes imprimiam os textos das músicas, às vezes não. Neste caso específico, só temos incluído incluídas na edição, incluídas estas duas cores, este e o primeiro e do segundo ato. Mas isso não quer dizer que não houve, eventualmente, áreas e outros momentos musicais simplesmente que não imprimiram o texto. Isso porquê? Porque estes folhetos eram feitos sobretudo para uso doméstico. E claro que sem a partitura não se pode cantar as canções, portanto era muito comum simplesmente omitir grande parte dos momentos musicais, só ficaram se eles achavam importante do ponto de vista, digamos, do enredo. Portanto, aqui temos um exemplo de música religiosa num contexto teatral. Neste caso específico, é uma tradução portuguesa do dramaturgo João de Matos Fragoso, que escrevia sempre em espanhol, como era habitual no século XVII. Tem a ver, por um lado, pela anexação de Portugal por Espanha durante 60 anos, mas uma tradição que continuou também depois da restauração de Portugal. Mas João de Matos Fragoso continuou muito popular nos teatros portugueses ao longo do século XVIII e existem edições de traduções de várias das peças dele. Ora, para dar um exemplo de um drama sacro no Brasil, este título, Os Triunfos de São Francisco, é só um título. Eu nunca vi o texto nem a música, mas sabemos que terá sido uma obra popular porque temos conhecimento de pelo menos 3 produções distintas. Em São Paulo, em 1668, em Ouro Preto, que na altura era a capital do estado de Minas Gerais, em 1672, e Cuiabá, ainda a capital de Mato Grosso, em 1686. Reparem como Ouro Preto e Cuiabá, no século XVIII, eram centros muito importantes devido ao ouro, eram lugares onde havia muito ouro, ficaram cidades ricas, construíram teatros, e daí é que há este tipo de atividade. Bom, este é um exemplo de um drama sacro que existia no Brasil, que também, neste caso, não temos qualquer indício de sua representação em Portugal continental. Passo para um outro exemplo. Os motetes dos passos em Vila Viçosa, e não só cerimónia, procissão, ou seja, espetáculo. Um motete é um gênero musical que normalmente se encontra durante a missa, mas não é um momento específico litúrgico, pode existir em vários momentos ao longo da missa. Mas neste caso é um conjunto normalmente de 7 motetes que acompanham a cerimónia dos passos, que é uma procissão onde eles param várias vezes numa cidade, e que era e ainda é a tradição em Vila Viçosa, próximo da fronteira com Espanha. E temos informação interessante sobre estes motetes, porque são importantes estes dados que temos, porque eu cheguei a descobrir precisamente uma obra efetivamente esquecida e que é importante. Ora, sabemos sobre isso através das memórias de Vila Viçosa,
do padre Joaquim da Rocha Espanca. O padre Espanca era um tio de Flor Bela, a poetisa. O pai dela e o padre Espanca eram primos diretos. E o padre Espanca é um homem absolutamente extraordinário, porque ele tinha uma maneira de abordar a história em que nós iríamos reconhecer-nos ainda no século XXI, porque a sua tinha uma maneira muito metódica de funcionar, usava sempre fontes em que ele próprio confiava. Às vezes faz referência às fontes, mas no século XIX, que ele próprio vivia, meados do século XIX, segunda metade do século XIX, o século XIX ele conta sobretudo através conta com a sua própria experiência e falando com o pai, com outros familiares, com muitas pessoas que ele conhecia em Vila Viçosa e constrói a sua história através deste modo. E ele fala precisamente sobre os motetes dos passos, que ele diz, a música dos passos recordava, e eu cito, os tempos de Palestrina, ou seja, segunda metade do século XVI, e outros maestros do século XVI, a cuja época remonta esta composição singela, mas harmoniosa, suave e devota. Ou seja, ele fala de uma música não sabendo exatamente o que é, mas que vem do passado, vem do século XVI, tanto quanto ele percebe. Ora, eu encontrei algumas referências e através de várias pesquisas que eu fiz, cheguei a tomar conhecimento de uns chamados motetes dos passos, do Frei Manuel Cardoso. Ora, Frei Manuel Cardoso era um frei carmelita, ele vivia no convento do Carmo, em Lisboa, aquela que já não existe, não é? Foi danificado no terremoto. E ele era grande amigo de Dom João IV, que, como sabemos, era um grande músico. Portanto, estamos a falar de um compositor de primeira metade do século XVII. E conforme a Biblioteca Lusitana, Diogo Barbosa Machado, publicado em Lisboa em 1641, Frei Manuel Cardoso compôs os célebres motetes que se costumam cantar, usei a ortografia antiga, que se costumam cantar ao correr dos passos que o Redentor do mundo deu, como a cruz às costas. Ora, a grande questão era encontrar ligação entre estas duas citações. Ora, antes de passar para os slides seguintes, só quero mostrar esta imagem que temos de Vila Viçosa. Os que conhecem Vila Viçosa não vão reconhecer esta parte no meio, este quarteirão já não existe. Foi tudo derrubado para criar o largo muito, muito amplo que se estende até as fortificações, o castelo ali atrás. Isso já no século XX. Em cima temos a Igreja Matriz. E foi através aqui a Igreja da Misericórdia. E em Vila Viçosa havia uma procissão que ia para várias igrejas, vários oratórios que ainda existem hoje lá. Portanto, nós temos de pensar, imaginar uma procissão que acontece nestes espaços. E aqui temos duas partituras. Do lado esquerdo, temos duas folhas abertas. É uma partitura copiada pelo próprio Padre Espanca, que ele data a 1867. Ou seja, esta é a música
que ele conhecia, que se cantava nestas procissões. E como podemos ver, a partitura com 4 vozes tem 4 pautas em conjunto. A voz de tiple, ou seja, esta é dos rapazes, a treble em inglês, o alto, o tenor e o baixo. E em baixo aqui diz fundamento. O que ele quer dizer por fundamento é que acompanhava no tempo dele, quando era feito no interior, pelo órgão. Podem ver alguns sinais musicais e cifras que me indicação da harmonia que se usava no acompanhamento. Ora, esta é uma cópia, então, de meados do século XIX, de uma música que vem de muito antes. Do lado direito, temos exatamente a mesma música. O que temos aqui é a parte só para quem canta o tiple. A música é exatamente igual àquela da linha do tiple do lado esquerdo. É o bajulans, é o texto. Só que esta é uma cópia na Biblioteca Nacional de Portugal e que vem de cerca de 1700. É uma de 2 fontes na Biblioteca Nacional que são mais ou menos dessa altura. E o que torna muito evidente que, de facto, se trata desta obra antiga de Frei Manuel Cardoso. O estilo é absolutamente dele, mas que Padre Espanca ouvia. Também sabemos que a mesma obra era cantada no Brasil. Em São João del Rei, há uma partitura em que este número, mas só este número é conservado, com exatamente esta música. Ou seja, esta tradição que ainda existe no Brasil, de procissão dos passos, nessa altura, antigamente, também se usava, pelo menos em alguns lados, a música de Frei Manuel Cardoso. Portanto, temos um excelente exemplo de uma música que pertence mesmo à cultura portuguesa, por todo o país, aqui, mas também ao Portugal ultramarino. Mas é uma música que é religiosa, mas não surge usando numa igreja, mas uma espécie de espetáculo de rua religioso. Terceiro exemplo. Esta é uma edição, temos o frontispício do lado esquerdo, de uma obra que se chama Teatro Eclesiástico, o que já em si é interessante, com o título, esta aparente contradição do teatro e o eclesiástico, mas é o título desta obra. E é de Frei Domingos do Rosário, que era o primeiro vigário do coro no convento de Mafra. Ou seja, ele está a escrever neste livro, que é uma espécie de manual de canto-chão, de canto gregoriano. Ele está a explicar mais ou menos o que se passava no contexto do convento, ou seja, igual à Capela Real, a Real Capela, que usava por essa altura já o rito romano que Dom João V tinha introduzido em Portugal. E numa das páginas introdutórias, que são as licenças para permitir a impressão do livro, encontramos este texto de um dos pareceristas. E eu indiquei com uma caixa vermelha a secção em causa, continua na página seguinte. Mas eu vou ler em voz alta. Mas como me obriga a dizer o que sinto, digo que não podia o autor sair à luz com melhor livro, nem lhe podia dar mais adequado título no tempo presente. No tempo presente, nesta nossa grande corte de Lisboa, quando dizem corte, quer dizer a capital de Portugal, corte de Lisboa, se representam como em teatro público óperas italianas, para as quais
que me dizem, por serem vistosas, concorrem muitas pessoas de todo o estado por divertimento. O autor deste livro, com singular invectiva, sai a público com este teatro eclesiástico, como convidando aos eclesiásticos todos, não só para verem, mas para representarem bem nos templos esta ópera romana. Ou seja, ele está a ver a missa com todo o drama que é do missa e toda a cerimónia que há, como se fosse uma espécie de teatro. Tudo talvez levado do zelo que de um teatro de divertimento passem para outro teatro em que todo eclesiástico tem a obrigação de fazer bom papel e também boa figura. Ou seja, temos aqui muito claramente uma percepção da parte de um eclesiástico de como o teatro e a igreja não estão assim tão distantes. E o meu último exemplo, um terceto, ou seja, uma obra, uma peça vocal com 3 vozes, do compositor António Leal Moreira, que viveu de 1958 a 1919, é uma figura muito importante em Lisboa, nas últimas décadas do século XVIII, principalmente, e mesmo no início do século XIX. Ora, do lado esquerdo, temos o frontispício do libreto de uma ópera. Os libretos tipicamente eram impressos para todas as produções principais no Teatro de São Carlos. E este é do Il Diserto Francese, uma ópera italiana, um drama giocoso per música, de representar-se no Regio Teatro de San Carlo, ou seja, para se representar no Real Teatro de São Carlos. Da primavera de 1796. E numa das páginas introdutórias informa-nos que a música é do célebre maestro Sr. Gazzaniga, Giuseppe Gazzaniga, um compositor hoje em dia quase completamente esquecido, mas que tinha uma certa voga na altura, um compositor veneziano, dirigida pelo Sr. António Leal Moreira, maestro do Real Seminário de Lisboa. O Real Seminário era o lugar mais importante do ensino de música em Portugal na altura. Foi um seminário criado por Dom João V, precisamente para formar músicos, sobretudo para a igreja. E Leal Moreira era o maestro, o diretor de música do Teatro São Carlos nesta altura. Ora, diz aqui que a música é de Gazzaniga, mas na realidade já não era muito dele, porque se compara o texto impresso, já é bastante diferente daquele de produção original desta ópera em Itália. Porque tipicamente o que acontecia é uma determinada ópera, com a passagem de um teatro para outro, eles substituíam áreas, cortavam algumas, acrescentavam outras, conforme os recursos disponíveis, conforme as preferências dos intervenientes, e também para manter a música na moda, não ficar demasiadamente antiquada. Não é? Depois de 10 anos, o estilo já começava a ser um pouco diferente. Ora, neste caso, só temos indicação de Gazzaniga como compositor, mas já não era completamente ele. E uma das peças novas que se pode identificar é um terceto no segundo ato, cena 10, para a personagem Alessio, principalmente, mas também mais 2 personagens, que tem como início de texto há um sol moto, há um gesto solo, e era de António Leal Moreira, embora não há qualquer indicação disso no libreto. Só descobrimos isso através de outras fontes. E há uma série de histórias relacionadas com este terceto. Devo dizer que não descobri estas coisas tudo de uma vez. Isto é um trabalho,
30 e tal anos de investigação que estão atrás deste slide. É a história deste terceto. Sabemos que houve um manuscrito da partitura copiado em Lisboa e levado para Madrid. E sabemos isso porque ainda existe em Madrid o recibo para este trabalho. E sabemos que daí terá ido, ou mesmo essa cópia, ou uma cópia da cópia, foi para Turim, porque um dos intervenientes em Madrid foi para Turim, onde a ópera toda, o diretor francês, é atribuída a Moreira. Imaginem, só por causa deste terceto. Mas eu acho que o que terá acontecido é que esta ópera de Cazzaniga era muito popular em Itália. Portanto, algumas pessoas iam conhecer. E quase não havendo já música de Cazzaniga, achavam mais seguro escolher um compositor de quem ninguém tinha ouvido falar, que era Leal Moreira, que era lá em Portugal e que nunca saiu de Portugal, atribuíram a ópera a ele e ninguém iria saber. Ora, esta ópera, esta versão, mas já com ainda mais alterações, é repetida no Scala de Milão com a mesma atribuição. E durante muitos anos pensava-se que Leal Moreira teria eventualmente ido para a Itália e feito esta ópera em Itália, e nada tem a ver com isso, é só por causa deste terceto. Ora, essa é a história deste terceto em Itália, mas também existem partes instrumentais sem atribuição e datadas de 1800, conservadas em Vila Viçosa, no arquivo musical do Paço Ducal de Vila Viçosa. Ora, sabemos, através de grafia musical, que estas são partes instrumentais que provêm do Rio de Janeiro. Ou seja, esta versão que é idêntica em termos do texto à versão feita em Lisboa foi para o Brasil, onde foi representada mais uma vez, porque as partes instrumentais foram lá copiadas, e depois toda esta matéria voltou para Portugal, presumivelmente com Dom João VI, quando ele voltou para Portugal em 1922. Portanto, há este movimento todo deste terceto. Ora, isso já em si é interessante, né? De todo estes acontecimentos no espaço português, no espaço europeu. Mas, digamos, a cereja no bolo, neste caso, é a última que descobri há relativamente pouco tempo na sede Évora. Um exemplo do que se chama um contrafactum. Ora, um contrafactum é o termo que se usa para designar uma peça em que a música já existe, tira-se o texto original e põe-se um novo texto na mesma música. Que é exatamente o que temos neste caso. Porque o que temos na sede Évora é um motete para Quinta-feira Santa com o texto Accepit Jesus Calicem. Ou seja, Jesus aceitou a cálice. E temos aqui do lado direito fotografias desta partitura. E em cima, que é a página de rosto, diz terceto do desertor francês. Até assume a proveniência da peça. Com violinos, oboé, clarinete, fagote, trompas e não consigo ver o resto. Composto por Sr. Antônio Leal Moreira. E depois, no interior, temos esta parte do tenor, onde não sei se conseguem ver aqui, diz Alessio, que é precisamente aquele personagem do desertor francês, que sabemos, né, que este foi composto por ele, mas o texto aqui, Accepit Jesus Calicem. E do lado direito, não sei se está escondido,
mas diz precisamente desertor. Portanto, não há mais pequena dúvida que este vem do desertor francês, do desertor francês originalmente, mas que foi usado na igreja. E, portanto, já vimos 4 exemplos de música que vai de igreja para teatro, de teatro para igreja. E assim chego à minha conclusão. Voltando com a mesma imagem de posição do corpo de Deus na ângulo do heroísmo. Conclusão. Primeiro, que a cultura portuguesa existe por todo Portugal, não só na capital, nem no Porto, Vila Viçosa, Vila Real, são outros lugares que eu referi, mas também no Portugal ultramarino. No Rio de Janeiro, já fiz referência a vários lugares no Brasil. Devo dizer uma coisa que me esqueci de mencionar: o teatro eclesiástico era tão popular, teve uma dúzia de edições entre 1943 e 1917, que é a última edição, e cresceu com cada edição, e ainda existem em várias bibliotecas no Brasil, para além de todo Portugal aqui, exemplares da obra, de uma ou outra edição do teatro eclesiástico. Portanto, lá vai ele por todo o Portugal ultramarino. Hoje em dia, temos a mania do rigor científico, não é? Todo o nosso trabalho tem que ser tudo científico, tudo rigoroso. Ora, temos de fazer uma categorização rigorosa, teorização, definição, designação. Isso tudo tem que ser muito exato. No passado, tudo era muito mais fluido, não era assim, as coisas não se encaixavam dessa maneira. E um dos problemas que nós temos hoje em dia com o rigor que a ciência nos exige é como é que podemos encaixar, como podemos rotular coisas que na época simplesmente não funcionavam dentro das categorias que hoje em dia eventualmente usamos. Em particular, como demonstrei, os contextos e as tipologias musicais cruzavam-se. E aqui termino, e obrigado a vossa atenção obrigado pela vossa atenção fiquei muito contente por ter esta oportunidade. O meu e-mail está lá embaixo se alguém queria eventualmente entrar em contato comigo. Muito obrigada, professor. Gostei muito da sua intervenção. Acho que não estava nem perto de saber metade das coisas que o professor falou, portanto foi assim uma novidade interessante. Agora temos algum tempo, 10 minutos mais ou menos, para perguntas, comentários que queiram fazer, estão à vontade. Antes de mais, bom dia. Eu gostaria de fazer também um comentário a esta conferência de hoje e desde já agradecer a presença de nossa oradora, do professor David Kremner, por estar aqui presente e por nos dar e por nos ilustrar um pouco esta visão da música, que eu pessoalmente também, tal como a Mariana, também não estava nada à espera, nem sabia metade do que foi hoje aqui dito nesta conferência. Fiquei a saber muito mais. Gostei muito da conferência de hoje, Sr. Professor, e espero que no futuro possamos fazer muitas mais conferências e atividades em conjunto, e, se Deus quiser, num formato mais presencial, a próxima. E desde já também, Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui e por nos ter elucidado tão bem. Obrigado. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguma questão? Eu tenho uma questão, por isso eu posso começar. Pode ser que depois possa surgir algum debate. O professor mencionou agora no final que a cultura portuguesa estava pelo Portugal ultramarino. E eu gostava de saber se, à exceção do Brasil, também existia, por exemplo, procissões, por exemplo, nos territórios africanos. Honestamente, eu não trabalhei nunca trabalhei nada da África. Mas, obviamente,
para onde vai a igreja, vão todas as tradições, incluindo as cerimónias, as procissões e tudo. Há muitas igrejas nos países africanos, não é? Alguns, não é? que vêm precisamente dos tempos coloniais. Há muitos deles, e também tenho alguns postais de igrejas antigas na África, e não podemos nos esquecer da Índia também, Goa e também Diu, e também indo mais para o Oriente, Timor e entre muitos outros lugares no Oriente. Portanto, para onde vai a cultura portuguesa, vai tudo. Eu tenho conhecimento de alguns poucos representações teatrais, por exemplo, na ilha de Moçambique, na Goa, portanto, com certeza que existiam em todo lado, não só no Brasil, só que eu próprio tenho trabalhado essencialmente no Brasil. Normalmente, eu vou, em tempos normais, eu vou lá várias vezes por ano para um ou outro evento científico, e felizmente tive a oportunidade de ver algumas coisas em bibliotecas. A música, o Museu de Música de Mariana, em Minas Gerais, por exemplo, é importantíssimo. Um dos bispos no século XX, a certo momento, entendeu mandar ver todos os papéis velhos de música das paróquias de sua diocese, e o que foi fantástico, porque isso centralizou tudo num lugar onde se pode conservar devidamente estas obras. E eu vi lá, se bem me lembro, 3 edições diferentes do teatro eclesiástico, por exemplo. Isso foi muito interessante ver que, né, lá em Minas Gerais, em várias paróquias, estão a usar essa manual. Isso quer dizer que havia pessoas que cantavam as melodias gregorianas conforme as tradições em Portugal, porque às vezes há algo, claro que há algumas melodias que são internacionais, mas há algumas que são mais especificamente de Portugal, e que são divulgadas através de edições precisamente como o Teatro Eclesiástico, que era de longe a obra mais importante antes do fim dos conventos, em 1934, a extinção das ordens religiosas. E foi só por causa disso que se deixou de imprimir mais edições do Teatro Eclesiástico. Como eu disse, a última edição é de 1817, e é uma obra muito grande, tem 2 volumes, cada volume bastante maior do que a edição original. Isso porque sucessivamente acrescentavam mais melodias para mais contextos. E com certeza que o teatro eclesiástico terá ido para as igrejas na África, na Índia, por todo o lado. Obrigada, professor. Só mais uma pergunta, já agora. Essas procissões entre Portugal e o Brasil tinham muitas diferenças, ou sendo que vinha da cultura portuguesa, acabavam por ser muito semelhantes? Honestamente, eu não sei. Eu tenho colegas que trabalham muito nas procissões. Eu nunca estive presente. Claro que no Brasil eles terão feito variações de maneira deles. Toda a vida lá, como sabemos, também tem tendência para ser mais exuberante do que aqui, e com certeza que isso se nota nas procissões, mas continua a haver grandes tradições de procissões em determinados dias festivos da igreja, como ainda existem aqui. E no Brasil, o papel das bandas, por exemplo, é fundamental nestes eventos. Como é, eu acho que é ainda em Portugal também, ou pelo menos era no século XIX e início do século XX. Também não sou muito especialista em bandas, embora esteja muito interessado nelas. Também o meu problema, tendo vivido sempre em Lisboa,
Sim. Tenho uma visão demasiadamente lisboponense de tudo, e as minhas saídas de Lisboa normalmente não coincidem com estes momentos festivos. Aliás, quando me aposentar, eu não falo assim muito. Teria oportunidade eventualmente para ir ver alguns destes eventos. Isso seria muito interessante. Eu só assisti a uma procissão, a várias procissões, mas foi só em Espanha. Em Portugal nunca assisti, mas penso que, tal como em Espanha, seja mais nas zonas rurais e interiores Sim, exatamente. e não no litoral, na Eu capital. posso, se me permitirem, se me permitirem, eu posso dizer que aqui na minha terra, que eu sou da Moita, que é relativamente perto de Lisboa, Sim, sim. todos os anos há uma grande procissão, que é a procissão da Nossa Senhora da Boa Viagem, e eu já assisti à procissão, sabe Deus quantas vezes. Aí mesmo aqui na minha vila, que a minha vila pertence ao Conselho da Moita, mesmo na minha vila, aqui na Baixa da Banheira, também há procissão todos os anos. A procissão em honra a São José Operário. Portanto, Mariana, depende muito das terras. Não é tanto a questão de ser litoral, interior. Eu compreendo o teu raciocínio, que nós em Lisboa não vemos procissões. Pode haver, mas não se sabe que há. Mas, por exemplo, já na periferia de Lisboa também há muita procissão. Há aqui no Barreiro, que é aqui ao lado, há na Moita, há na Moita, no meu concelho, há aqui na minha vila. Eu já tenho assistido a várias procissões ao longo da vida. Aí é sempre bastante interessante. Sim, e é um tipo de música bastante característico, não é Sim, algo que sem se ouve dúvida. todos os dias. Sim, sem Tem dúvida. assim um ar mais misterioso, não sei explicar. Sim, Mas é concordo uma plenamente. experiência interessante, sim, sem dúvida. Eu trabalho sobre bandas. Há vários investigadores hoje em dia que estão a trabalhar nesta área, mas está a suscitar muito mais interesse. Mas um dos problemas é que há arquivos de bandas por todo o país. Em alguns casos, as bandas estão muito abertas e estão interessadas em ver investigadores. Outros querem, porque tudo tem que ser fechado, é o arquivo deles, e só elas é que podem usar essas partituras e não querem que as pessoas de fora invadam, não é? E usem as músicas, são especialmente dessa terra e dessa banda, não é de banda, não é? Que às vezes há mais do que uma banda num lugar, que são rivais e, e assim em diante. Portanto, há muito trabalho ainda por fazer, simplesmente em termos de levantamento de que música há, onde, como foi e como ainda é usada. Obrigada, professor. Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa ou colocar alguma questão. Acho que não. Acho que podemos então terminar aqui a sessão. Mais uma vez, muito obrigada, professor, pela sua presença. Obrigado, sou eu. E às Obrigado. 3h30 temos uma próxima conferência, portanto, o professor também pode assistir se estiver interessado. Obrigado. Portanto, vemo-nos lá. Muito obrigado. E um bom almoço e uma boa tarde a todos. Igualmente. Obrigado, igual.